doutora, a gastrite nervosa tem relação com a ansiedade? A gastrite, as causas são outras, não é? Mas ela tem relação com a ansiedade na medida que, se você tem ansiedade, os sintomas da gastrite eles vão aumentar. Mas a ansiedade não causa gastrite. Muitas vezes as pessoas confundem isso, acham que a ansiedade causa gastrite, mas não causa. A causa da gastrite são outras, né? Mas a ansiedade pode aumentar os sintomas da gastrite, com certeza. Hoje eu tô cansado, gente. Nossa. Jair Paiva, boa noite, doutor. Seus vídeos têm me ajudado muito. Obrigado, querido. Deus abençoe. Muito obrigado pelo feedback. Tô aqui no TikTok, Osmar, mente acelerada demais. Sim, né? Isso acontece porque realmente o corpo está muito hiperestimulado e aí os hormônios de estresse estão na corrente sanguínea, trazendo muita confusão mental, o sangue vai para a cabeça e você tem os pensamentos acelerados, muito mesmo. Pri, doutor, antes de dar diagnóstico de ansiedade, precisamos fazer exame de rotina para ter certeza? Não necessariamente, né? Você pode fazer uma consulta com um psicólogo para identificar essa ansiedade. E é claro que é bom fazer exames médicos, mas não precisa uma coisa estar associada à outra. Você pode ter diagnóstico de ansiedade apenas com o psicólogo. Aqui no TikTok também. A Aline Barbosa, sofro muito com ansiedade, sempre acho que estou doente, muita dor no estômago. Gente, isso é também muito comum, né? Então, as pessoas com ansiedade sempre acham que estão doentes, que têm uma doença grave. Isso é um quadro comum na ansiedade, que acontece muito mesmo. Mas à medida que você vai entendendo o mecanismo da ansiedade, você vai tratando com a psicoterapia, você vai vendo que você não tem doença, é apenas os sintomas da ansiedade que, tratado, eles vão embora. Galaxy, síndrome do intestino irritável piora com a ansiedade? Claro, a síndrome do intestino irritado, gente, cérebro e intestino estão totalmente ligados. Eu fiz um vídeo, uma live sobre esse tema. Aqui no canal você pode digitar síndrome do intestino irritável, Paulo Antônio Almeida, que você aqui no YouTube, que você acha o vídeo lá e a live também sobre esse tema, onde eu detalhei mais como é que é essa relação. Né? Mas, claro, que cérebro e intestino são intimamente relacionados. O intestino, inclusive, tem trilhões também de neurônios, né? Então, estão intimamente relacionados mesmo. Rubem Rosa, que doutor maravilhoso, graças a ele me curei. Amém, querido. Muito obrigado. Deus abençoe. Príncipe da Paz, doutor, todo dia muita crise, tremor, ardência no peito e no estômago, medo, suor, cara, é osso. Eu imagino que sim, é uma ansiedade forte mesmo que você está vivendo. Mas lembre, isso não é grave. É preciso tratar com a psicoterapia para você entender as causas da sua ansiedade, por que estão ocorrendo esses sintomas, quais são os gatilhos, quais são os fatores que te tensionam, e aí, pouco a pouco, você vai se libertando desses sintomas, né? Mas é com paciência, com calma, para poder você evitar o excesso de tensões, né? Tarcísio Josué, por que a ansiedade gera tantos pensamentos intrusivos? Gente, eu tenho um e-book, o curso online, está aqui até na live, o e-book Como se livrar dos pensamentos negativos intrusivos, onde eu explico as causas, as características, por que eles acontecem. Né? A princípio, a curto prazo, aqui para explicar para vocês ficarem tranquilos, todos os seres humanos têm a produção de pensamentos na mente mesmo, positivos ou negativos. No caso da ansiedade, essa produção de pensamentos negativos, ela aumenta sobremaneira. Então, você fica muito sobrecarregado com pensamentos negativos. Mas os pensamentos negativos, intrusivos da ansiedade não são você. As pessoas, às vezes, acham que os pensamentos são elas, que elas precisam obedecer, que elas estão ficando loucas. Mas, na verdade, é um fenômeno que acontece na mente, natural, em função da sobrecarga de hormônios de estresse em excesso. E aí a ansiedade ela vai trazer essa produção excessiva de hormônios de estresse e de pensamentos negativos mesmo. Né? Mas lembre, isso não é grave, tratando você volta ao normal. Eliane, doutor, boa noite. Quem tem ansiedade e depressão, mesmo tomando remédio, pode ter um surto psicótico? Pode. Mas não significa que é um quadro de psicose ou de esquizofrenia. O surto psicótico pode ocorrer ansiedade, depressão, em função de uma alteração do organismo, uma alteração momentânea. Mas não se configura um quadro de psicose, nem se configura um quadro de esquizofrenia.
é apenas um surto psicótico. E aí, quando você trata com a psicoterapia e outras ferramentas, você volta ao normal e não entra e vai aprendendo cada vez mais a lidar com a ansiedade e vai se libertando desses surtos psicóticos. Nenzinha, porque eu tenho irritabilidade com som alto, meu coração fica a mil. Na ansiedade, as pessoas ficam mais hipersensíveis e hiperreativas. Também algumas pessoas são mais sensíveis ao som mesmo. Né? Tem alguma dificuldade com os sons mesmo. Isso acontece. E aí é preciso trabalhar as meditações, os relaxamentos, para você cada vez mais ficar mais em paz com você mesmo, apesar dos desafios que nós temos. Porque muitas vezes a gente vive em uma cidade, uma capital, tem muitos barulhos, ou você está também no centro da cidade e você passa por esse excesso de barulhos mesmo. E aí, identificar isso é o primeiro passo para você ir tratando gradativamente, né? E claro, a psicoterapia é o melhor mesmo. Eduardo, após um uso de anabolizantes, é normal ter ansiedade? Porque os anabolizantes eles vão estimular o organismo que já está hiperestimulado com os hormônios de estresse, tá? Lembrando, a ansiedade, um dos mecanismos da ansiedade é a hiperestimulação dos hormônios de estresse, do corpo com os hormônios de estresse. Cortisol e adrenalina estão em excesso. Os anabolizantes eles vão aumentar esse estímulo. Né? Aumentando esse estímulo, os hormônios vão ficar mais fortes e aí você vai ter mais sintomas da ansiedade. Tá? Isabel Carvalho, se eu tiver doença orgânica e ansiedade, piores sintomas? Claro. Né? Rigidez das articulações, medo de deixa 3 vezes pior sintomas do que realmente é. É exatamente isso. Por isso que nós trabalhamos aqui muito nas lives do canal, vamos diminuir, eliminar o medo dos sintomas. Porque quando você tem uma doença orgânica, você tem uma bronquite, ou você tem uma cardiopatia, você é hipertenso, ou você tem um problema na pele, quebrou o braço, vamos dizer assim. Claro que a ansiedade vai aumentar. Né? Os sintomas da ansiedade vão aumentar e vão aumentar a sensação de dores na doença mesmo. Né? Mas lembre-se, tudo é tratável, com a psicoterapia você volta ao normal, sem problemas. Queridos, se vocês quiserem saber mais sobre a consulta, a sessão online, entre em contato aqui no Instagram, envie seu celular, para a gente poder agendar uma sessão online, ou ter mais informações sobre valores, sobre prazo, sobre como vocês podem fazer a psicoterapia comigo, tá? Denis, preciso cortar o café de vez? Pelo menos os primeiros semanas e meses que você está tratando da ansiedade. Depois que estiver equilibrado, você pode voltar, né? Não é para sempre. É melhor eliminar o café, porque ele é um estimulante, e depois que você estiver mais controlado, você volta mesmo com ele, né? Não é para sempre, não. Silvana, doutora, a ansiedade causa palpitação? Muitas, né? A ansiedade ela vai mobilizar o corpo para lutar ou fugir contra o perigo. Como? Primeiro, o coração acelera. As palpitações, as taquicardias. O coração acelera por quê? Porque dentro do mecanismo de luta e fuga, você precisa que músculos tenham força para lutar ou fugir contra o perigo. E como que o músculo tem força? O coração, ele bombeando sangue para os músculos, para eles ficarem rígidos, e você lutar ou fugir contra o perigo. Então, as palpitações, taquicardias, coração disparado, batimentos cardíacos 150, 200 por minuto, é muito comum na ansiedade e assustam muito. Mas lembra, não são graves. À medida que você trata, você volta. Tenho uns carocinhos no pescoço e sinto que parece que tem um bolo na minha garganta. É ansiedade? É preciso avaliar, né?